Olá pessoal, tudo bem? Você quer saber como vai ser disponibilizados os contratos inteligentes do Real Digital? Hoje eu vou conversar com vocês sobre o que o Banco Central disponibilizou no repositório público do GitHub e o que a gente pode fazer para transacionar usando a API fornecida pelo Banco Central. Meu nome é Pedro Magalhães e eu vou mostrar para vocês o contrato inteligente que eu fiz utilizando engenharia reversa usando o Solidity. Bom, para começar, eu quero fazer uma pequena apresentação aqui, eh, do que é realmente o piloto que foi disponibilizado pelo Banco Central. Então, através do endereço do GitHub, você pode ver aí os arquivos que foram disponibilizados, tá? Então, existe aí uma vasta documentação que inclui a arquitetura, por exemplo. Se eu clicar aqui no arquivo de arquitetura, você vai entender mais ou menos como é o propósito do Real Digital, como eles vão usar a tecnologia blockchain para implementar o contrato inteligente do Real Digital, tá? E uma das coisas que me chamou bastante atenção é, em primeiro lugar, eles vão usar a tecnologia da Hyperledger Bezo, tá? Então, a Hyperledger é uma empresa, é a mesma empresa que desenvolveu o MetaMask, por exemplo, e também também tem como produto a Infura, que faz aí as requisições via API para o Node da Ethereum. Então, eles têm aí utilizado essa tecnologia da própria Ethereum, tá? Mas usando um consenso que é um consenso disponibilizado pela Hyperledger, tá? Então, é uma rede privada, ao contrário do que acontece numa rede da Ethereum, por exemplo, que é uma rede pública, que qualquer um pode ir lá, eventualmente conectar um Node, usando a tecnologia da Hyperledger, o Banco Central ele vai determinar quais são os nodes que vão fazer a verificação. Existe dentro da documentação aqui da topologia, eles abordam que todos os nodes vão ser full blockchain. Então, todos os nodes vão ter a cópia inteira da blockchain, tá? Então, ao contrário de um verificador, somente esses nodes vão ter o banco de dados inteiro da blockchain, tá? Então, eles vão funcionar de uma forma descentralizada, porém, quem delega a função de quem vai ser o node não é o próprio Banco Central, tá? Então, eles abordam aqui alguns temas de qual vai ser a tecnologia que vai ser usada, etc e tal. Bom, então, eles abordam aí mais ou menos como é que vai ser a infraestrutura da blockchain usando a Hyperledger Bezo, né? Então, você tem os validadores, Validator 1, 2, todos esses validadores, como eu disse, são full blockchain, tá? Então, todos eles vão ter cópia da blockchain e de forma descentralizada. Então, você tem um participante A, B, né? Você tem outros instituições que são responsáveis por delegar ou assumir o Node, tá? E o que a gente vai trabalhar, na verdade, é esse ABI que foi disponibilizado, tá? Na pasta de ABI, e a gente vai usar esse aqui, que é o Real Digital. Então, o ABI, ele é uma forma da gente, é como se fosse um manual de instrução, de orientações de como a gente pode escrever e ler o contrato inteligente, tá? O ABI, ele só ele faz parte do contrato inteligente. Ele só faz as orientações, mas ele não tem um código-fonte, tá? Ele não mostra, de fato, o código-fonte, que é o que eu venho trabalhado de forma para mostrar para vocês. Então, eu fiz a engenharia reversa, então eu entendi como funciona através dessas orientações que estão no arquivo JSON e eu desenvolvi o contrato inteligente que vai ser, que provavelmente vai ser muito similar ao utilizado pelo Real Digital. Porém, se houver algumas diferenças, são diferenças mínimas que não vão alterar o funcionamento do contrato inteligente, tá? Bom, então, analisando aqui, eu fiz o Real Digital, tá? O contrato do Real Digital. Eu utilizei as livrarias da OpenZeppelin, porque, de fato, é o que eles mostraram que iriam trabalhar. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, na pasta de exemplos, eles colocaram alguns testes unitários que vão ser usados aí, né? E aqui na pasta de Hard Hat, config, existe aí algumas configurações que eles colocaram, né? Como que vai ser utilizado. Então, você tem aí o Hard Hat config, etc e tal.
que são as configurações da versão do Solidity, e também se colocar aqui o network, né, que provavelmente é a URL da Bezo, da Hyperledger Bezo, que eles estão configurando, né, provavelmente deve colocar em produção muito em breve. E o que me chamou a atenção foi esse package.json. Para quem está familiarizado com o Node.js, vai entender que isso é onde a gente configura o versionamento das nossas libraries, né? Então você tem aqui o Chai, o Ethers, o Hardhat. Então, o que me chamou a atenção é que eles usaram aqui o, a library do OpenZeppelin Contracts, tá? Então, contracts. Então, na versão 1.8. O que que eu entendi? Que eles estão usando a library do OpenZeppelin para desenvolver os contratos inteligentes, tá? Então foi por isso que eu fiz a importação dos contratos inteligentes da OpenZeppelin usando Access Control, o ERC 2020, né? O extension do Burnable, o Pausable. Então todas essas libraries que eu vi que estão presentes no IBI, eu recoloquei elas nesse contrato inteligente, usando também o que eles criaram como as roles, né? Então, é, quando você desenvolve um contrato inteligente, você especifica quem pode chamar aquela função. Então, existem funções que só podem ser delegadas ao administrador do contrato inteligente, ou funções que só podem ser delegadas a quem tem autorização para fazer o mint, para quem tem a função para fazer o burn, quem tem a função para fazer o pause. Então, quando a gente lida com o contrato inteligente, a gente delega quem pode fazer determinada chamada de função, tá? Isso é uma forma de segurança, senão qualquer pessoa eventualmente poderia queimar ou criar novos tokens, não é o propósito de um contrato inteligente numa blockchain, tá? O que me chamou bastante atenção é as duas funções, que é a Disable Account e a Enable Account, que são duas funções que somente quem tem o role de Default Admin Role, que é justamente quem fez o deploy do contrato inteligente, que provavelmente é o Banco Central, tá? Então, o Banco Central ele tem autorização para fazer o Disable Account e o Enable Account. Então, eles podem eventualmente desabilitar e habilitar uma conta, tá? Então, eventualmente, o Banco Central decide habilitar ou desabilitar um determinado contrato, ou o contrato, ou o endereço de contrato, enfim, ele pode fazer isso usando essas funções, duas funções aqui, tá? Existem mais duas funções que eu achei muito interessante, que é o Increase for Frozen Balance e o Decrease Frozen Balance, que são as duas funções de aumentar e diminuir o tamanho do balance. Provavelmente, tá? É o congelamento de um saldo. Então, eles devem usar isso para algumas funções de DeFi, né? Por exemplo, quando você faz um empréstimo, ou quando você faz um flash loan, ou quando você faz um empréstimo rápido, né? Quando você faz qualquer transação que é muito comum em operações de DeFi, que, por exemplo, você vai fazer uma operação usando o Uniswap, então, eventualmente, o Uniswap ele congela aquele valor que você está emprestando ou aquele valor que você está fazendo a operação e ele faz o congelamento daquele saldo, pega esse saldo, faz um empréstimo para uma outra conta e depois devolve, no caso do Flash Loan, tá? E devolve esse saldo acrescido de juros, por exemplo. Então, essa é uma operação bem complexa mas muito comum em operações de DeFi. Eu suponho que motivos que ele tenha realizado esse contrato é justamente para fazer esse tipo de operação. Então, quem pode fazer isso são somente as pessoas que têm a função de mover role, tá? Então, o Banco Central vai definir que tem essa função. Eu acredito que seja as instituições financeiras. Eu não estou seguro, não tenho certeza, porém, é assim que funciona, tá? Então, eles também usaram duas funções que é padrão do ERC 20, que é o transfer e o transfer form. Então, o transfer, você basicamente, você transfere um valor, um montante de um valor para uma outra carteira, tá? E o transfer form, a única diferença do transfer form é que você especifica um parâmetro a mais, que é para você especificar da onde que vai sair e para onde que vai. Então, são duas funções padrões do padrão de RC, da RC20, o ERC20, mas ele assim, ele tem um override, ele tem uma orientação adicional
que é para o when not pause. Então, quando esse contrato inteligente não está pausado, ele pode fazer essa transferência. Se o contrato estiver pausado, ele não pode fazer essa transferência. E quem pode dizer quem é o pause ou não é o próprio contrato, é o próprio Banco Central. Então, eles têm duas orientações a mais, tá, que foram usados e fizeram a reescrição, tá? Existem duas, três funções aqui a mais, que é o mint, um burn, o pause e o unpause, que são justamente aí as funções de pausar ou queimar um token, né? É, Queimar um token, gente, é quando a gente quer, por exemplo, você pode mintar um token, você pode criar uma moeda, você pode queimar essa moeda. Existem duas formas de você queimar. Ou você transfere ela para uma conta que não existe, tá? Uma conta 00000, ou você pode transferir para qualquer outra conta, né? Qualquer outra conta de forma aleatória, porque a probabilidade de ser uma conta de alguém é de uma estrela cair nesse exato momento que você está vendo o vídeo. Então é muito, muito, muito baixa a chance de alguém ser premiado com um token burn. Então o burn ele tem essa função de realmente queimar. Você quer jogar fora um token. Por exemplo, imagine o seguinte procedimento. Alguém fez um depósito em uma conta, tá? Então normalmente você faz um mint para essa conta. Então alguém fez um depósito, você criou um real digital e colocou na conta dessa pessoa que fez o depósito. Agora, se eventualmente essa pessoa sacar o dinheiro, o que que você faz com esse token, né? O que que você faz com esse token que transferiu de real para uma cédula de real de verdade, uma nota de real de verdade? Você queima ela, porque esse dinheiro ele já foi, ele saiu do valor da blockchain e foi para o mundo real numa forma física. Então você pode queimar um token dessa forma e tal. Você tem aqui o congelamento, você tem três funções aqui, que é Public View, que é justamente somente para retornar um valor. No caso do Frozen Balance Off, é para saber qual o valor que foi congelado de uma conta, tá? E o Authorized Icon é simplesmente para saber se essa conta está ativa, ou se está autorizada, tá? Então ela retorna um valor booleano, que é true ou false, tá? Então você tem três funções aqui que eu achei muito interessante, que é o Move e o Move and Burn. A Move, ele é muito parecido com o Transfer, mas ele abre brecha para transferir fundos independente, tá? Então, você pode fazer a transferência ou você pode mover fundos que não só envolvem os tokens, você pode mover diversos outros fundos, você pode mover diversos outros tipos de tokens, tá? Então imagina que, eu não sei, eu estou pensando aqui em uma conta que tenha aí eventualmente fundos de, não sei, de um token tipo NFT, tá? Ou, vamos dizer, vamos colocar NFT que é mais fácil para a gente, que a gente está acostumado com muito cripto. Então, essa é a função Move pode simplesmente mover esse NFT para uma outra conta, tá? Mas s- somente quem tem a autorização, ou seja, somente quem tem o role de mover pode chamar essa função. Se alguém tentar chamar essa função e não estiver autorizado, vai receber essa chamada de Keller's Not Authorized, tá? Move and burn e burn from, tá? Então, é basicamente a mesma coisa, só que um vai queimar e um outro e o burn from você vai, além de queimar, você vai direcionar qual a conta que vai ser queimada, tá? Pessoal, realdigital.js dentro da pasta teste, o que acontece? Porque, assim, quando a gente vai desenvolver um contrato inteligente, a gente, eu basicamente eu fiz o engenharia reversa, ok, mas eu preciso saber se esse contrato inteligente faz sentido, tá? Se está funcionando na vida real. Então, eu fiz um teste unitário para saber se é uma, fo- se esse contrato se faz sentido. Então, você tem diversos testes aqui que eu vou mostrar para vocês agora que eu fiz, que é justamente para saber se o contrato está funcionando. Então, eu puxei aqui o comando para fazer esse teste, que é o Yearn Hard Hat Test.
E aí teste barra real digital, que é onde está localizado o arquivo, e eu tive esses testes unitários. Então, é, só pode fazer, tem o administrador certo, o administrador pode queimar e metar, você tem a Mint, Burn, Hyper Manage. Então, assim, todas as funções que estão ali dentro, preciso testar se elas de fato têm a funcionalidade que eu estou esperando, tá? Isso é muito comum quando a gente faz um contrato inteligente, que é fazer os testes unitários para saber se o nosso contrato inteligente faz sentido e tem realmente os valores que a gente espera, tá? Pessoal, novamente falando, é um contrato inteligente que é feito por uma engenharia reversa, não exatamente é o que eles estão desenvolvendo, tem a funcionalidade, o comportamento e as chamadas igual ao que eles disponibilizaram de forma pública através do GitHub, porém, o código-fonte, o Solidity, o contrato inteligente, eles não disponibilizaram, foi por isso que eu fiz a engenharia reversa, tá? Em Tem várias aplicações que podemos fazer, tanto o DeFi, usando real digital, mas o mais interessante é que eles têm adotado o padrão RC20 para fazer os contratos inteligentes do real digital, tá? Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente aí o que você acha desse padrão RC20 para o de real digital. Eu vou ficar realmente muito satisfeito com os seus comentários e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.